seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E eu vou contar pra vocês, nesse vídeo, como foi que eu descobri a minha alergia. Eu tive uma alergia muito feia, ela manchou algumas partes do meu corpo, por isso que eu tenho bastante mancha, tá saindo bastante já. Mas teve todo um processo e de aceitação também, né? Como tudo começou? Eu tenho alergia de colar. Toda vez que eu coloco o colar, eu encho de bolinhas na pele. E aí coça e arde e queima. Então, uma vez eu coloquei um colar e eu notei que tinha as bolotinhas, tá, né? E tirei tudo mais. Só que não melhorava. Ficava cada vez pior. Começou nessa área todinha, assim, em volta. Que foi as primeiras sinais que eu tive da alergia. Tudo bem, ficou uns 3, 4 meses só assim. De repente começou a espalhar no meu corpo todas essas bolinhas. E foram cada vez mais rápidas. Só que essas bolinhas começaram a aumentar de uma maneira muito rápida. E eu coçava e começou a estourar. Eu coçava tanto que me machucava feio, me machucava muito. Até que então, eu tive. Gente, eu lembro que eu fiquei morrendo de medo porque tava passando uma aula de história sobre a peste negra, né? E aí eu olhava assim por esse machucado, olhava assim porque ele tava falando, olhava o machucado e ficava, gente do céu. E agora? Eu tô com uma doença nova aí, já eu vou passar pra todo mundo. Nossa, eu lembro que eu ficava com muita vergonha. E eu ficava, tipo, nossa, traumatizada. Num belo dia, eu adoeci muito feio. Eu perdi minha voz durante 3 semanas. Eu não consegui falar absolutamente nada. Eu não conseguia me comunicar com ninguém, porque não saía som nenhum. Eu não conseguia sussurrar, tipo, não era quando a gente perde a voz e fica falando rouco, baixinho. Eu perdi a voz, não conseguia falar nada, não saía nada. E aí eu já comecei a estranhar. E junto logo depois veio uma gripe muito forte. Eu espirrava, meu nariz escorria, eu ficava deitada na cama. Foi uma gripe muito forte. Até que aí foi o ponto que meu corpo inteiro já estava infestado. Eu tava com gripe e infestou no meu corpo. E aí eu falei pra minha mãe, falei que não tava aguentando mais, tava coçando, tava muito doente, gente. Se eu fosse mesmo de ir pra escola, a escola me mandava embora, porque eu chegava lá, sentava atrás dos outros, espirrava. Um atrás do outro, gente, espirrava. As pessoas já estavam até com medo de mim. Enfim, eu já tava toda mole lá em cima da cama, com febre. Minha mãe falou, vou levar no hospital, né? Aí como a gente não tem plano, a gente foi lá no SUS. Nossa, belíssimo SUS, eu fiquei lá a tarde inteira, deitada, mole lá nas cadeiras. E aí vieram me analisar, né? Me chamaram. E assim que a moça viu, falou assim, ela começou a analisar e falou que nunca tinha visto aquilo lá, né? Tirou foto e mandou pro outro setor. Na hora que ela mandou, vieram mais 2 pessoas, entrou na sala e pediu pra me olhar, pediu até pra mim, acho que tirar a blusa, se não me engano, não sei se foi nesse médico, eu passei por vários médicos. E ela virou e falou assim, você não vai pra casa hoje. Me internaram, por quê? Eles achou que poderia ser sarampo, porque tava na onda que tava voltando sarampo. E sarampo não tem uma cura, assim. É uma coisa grave que só cura com a vacina. E eu tinha as vacinas de sarampo. Me internaram, eu não voltei pra casa. Isso foi mais ou menos dia 11 e 12 de setembro, perto do meu aniversário. Eu fiz aniversário no dia 13 de setembro. Então eu me internei nesse dia. Eu não tinha contato com ninguém. Era uma sala totalmente isolada e arejada. Eu ficava lá e eu passava muito mal. Eles me davam medicamento. Eu chegava até a vomitar e eu ficava na cama, não tinha contato com ninguém exterior. Todo mundo que entrava tava com roupa, com máscara. Inclusive eu também tive que ficar de máscara. Não, isso é porque eu fiquei internada em 2 hospitais. Nesse hospital eu não fiquei de máscara. As pessoas que estavam comigo, meu acompanhante, porque eu sou menor de idade, precisava ficar de máscara. Só que eu podia ter a opção de ficar sozinha, porque como meu problema, eu tinha que ficar isolada, minha mãe podia dormir em casa e eu podia passar a noite sozinha, que ia ter gente pra me cuidar. A sala era um quadrado, super ventilado e muito frio, então isso piorou minha gripe muito. E aí era uma janela muito grande, era enorme, tipo, a parede inteira era uma janela. E as pessoas ficavam me observando, né? Passava, olhava. Nisso que eu fiquei lá, eu fiquei em torno de 5 dias, né? Internada. Então teve o primeiro hospital, que eles me isolou, tirava sangue de cá, tirava 5 do braço de cá, 5 do braço de lá. Ainda bem que eu amo tirar a injeção, eu sou a doida da injeção, eu adoro agulhas.
E aí até tava tudo bem. No primeiro hospital, quando me diagnosticaram com sarampo, ligaram lá na escola, né? Não, ligaram, acho que, eu não sei como que fala o pessoal que tem, tipo, centro de vacinação, não sei. E falaram assim que eu tava com sarampo lá na escola. E eu internada, e eu não sabia. De repente, meus amigos me chamam e falam assim pra todo mundo que eu estava com sarampo e que eles precisariam isolar, tipo, o bloco e vacinar todo mundo. O pessoal já entrou em desespero e queria todo mundo me matar, porque eu tava lá com sarampo, tinha tossido nas costas de todo mundo, né? Aí todo mundo queria me enforcar, né? E aí, na época que eu já tava mais próxima dos meus amigos, né? Já tinha meu grupinho ali. Gente, eu tinha vários apelidos. Meu apelido era Sarampenta. Eles, nossa, foi muito bom, porque. Muito bom assim. Que eu ri demais, eu me distraí muito. E eles lembrou de um dia que eu tava bebendo água no bebedor, eu já tava doente. Me fizeram rir e eu cuspi no chão sem querer, tipo, sabe quando você tá engasgando? E aí começaram, meu Deus, o bebedor tá infectado, ninguém usa o bebedor. Isso, aquilo, gente. Foi muito engraçado. Na hora que você me contou assim, que eu tinha, que chegaram lá e falaram que eu tava passando sarampo pra todo mundo, o bloco do primeiro ficou conhecido como sarampo, gente. Mas não foi sarampo. Até hoje tem gente que acredita que eu peguei sarampo. Não foi sarampo. Foi alergia. E aí, mas no final teve que ser vacinado aqueles que não tinham a vacina. Então, sim, tiveram que vacinar e isolar todo o bloco. Até que não sabiam o meu resultado. E começaram a desconfiar que poderia ser a febre maculosa, porque na minha escola estava tendo uns carrapatos que transmitiam essa febre. E tinha gente que tinha adoecido lá na escola com isso. E aí pediram mais exames sobre isso e tudo mais, não sabiam o meu caso. Então resolveram me passar para o outro, me transferiram de ambulância, minha mãe foi junto comigo. Cheguei lá no outro hospital, mais ou menos no terceiro dia que eu fiquei internada, né? Terceiro, quarto. Cheguei lá, eu fiquei numa sala isolada totalmente também. Eu não podia ter contato com ninguém, eu não podia sair da sala. Cheguei. Na hora que eu cheguei lá, eu tive que ficar de máscara. E me criticaram o outro hospital, né? Perguntando por que, que eu não tinha ficado de máscara. Porque que a minha máscara que me deram pra ser transferida ela era aquela, não podia ser aquela. Que é tanto é que eu tenho até as fotos desse hospital, né? Eu tirei bastante foto, gente. Não tinha nada pra fazer. E olha só, nem quando eu tô internada eu tenho paz. Eu tive que lavar meus cadernos e fazer todas as minhas tarefas. Não tive paz, eu tava lá assim, fazendo tarefa. Ai, gente, nesse hospital. A comida já era maravilhosa dos dois hospitais, gente. Eu gosto de comida do hospital. De alguns hospitais. E aí, depois chegou vários. Eu me senti uma cobaia, porque tinha vários médicos chegando. E aí todo mundo queria me ver, me analisar, né? Porque como são todos estudantes, tem aí um professor que vai guiando eles e mostrando. E o meu caso era um caso, tipo assim, considerado raro, né? Era uma pessoa que tava ali com manchas no corpo, totalmente doente e não sabia o porquê. Então fizeram mais exames, repetiram todos os meus exames. Um enfermeiro que cuidava de mim, né? Esse enfermeiro me levou para uma sala para fazer um raio-x, né? E eu tava, tipo, muito tranquila já. E aí ele virou e falou assim: Nossa, é tão tranquila. Toda pessoa que me vê faz aquela piadinha de tipo assim: Ah, e ele fez: Nossa, certeza. Você é tão tranquila. Aí tem aquelas perguntas de fome se a gente bebe. Eu falei que não, né? Falou: Sério, nenhuma maconhazinha. Gente, todo enfermeiro me fala que eu sou tranquila, que eu pareço usuária dessas coisas. Tô contando isso pra você, gente, porque foi realmente o que aconteceu. Eu acho que tem até um pouco de vergonha de falar dessa parte. Porque virou e me perguntou isso, né, o enfermeiro. Mas tem que perguntar, gente, por causa de medicação e tudo mais, pra analisar. O único jeito de tratar o sarampo era com vitamina A, se eu não me engano. Só que precisava do resultado do meu exame. A conclusão: chegou um dermatologista e analisou, né? Ele pede pra tirar toda a minha roupa, tipo, não tirar tudo, até pra mostrar, tipo, as áreas como barriga, costa, que era mais que tava mais, e pra analisar. Ele olhou e falou assim que aquilo não era sarampo, que era algum problema dermatológico. Aí foi todo o processo que eu fui liberada e tive que fazer tratamento. Aí esse tratamento, a gente não sabia a causa ainda das manchas, coçava muito, 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 me machucava muito, estourava bolhas assim na pele. E aí eu fui e comecei a fazer tratamento com um dermatologista.
Esse dermatologista não sabia a causa e ele queria tirar todas as provas que poderia ser. Eu tive que fazer mais de 2 folhas de exame, com tudo, gente, com doença de toxoplasmose, sarampo, tudo, gente, tudo pra descartar o que poderia ser. No meu CSAD todos deram negativo, eu não tinha nada disso. Inclusive o resultado de sarampo, eles não tinham, né? Eu não fiquei sabendo, calma, vamos por partes. Até então, deu tudo negativo. Aí eu já tava, acho que na terceira consulta, tava com muita gente, né, pra fazer os exames, que é o hemocentro. Se eu não me engano foi lá mesmo. Tinha muita gente no dia. E eu tava com um pedido de exames e tava lá os nomes de tudo que eu precisava. Então tirou muito sangue desse local onde que eu fui. O enfermeiro, ele era estudante, a gente tava todo tremendo, com a agulha assim, lá tipo assim, eu não tenho medo não, você consegue. Gente, eu virei pra ele, eu falei pra ele, eu tô tranquila, eu tô calma, pode ir e tudo mais, porque tava a gente auxiliando ele pra ele aprender a tirar sangue. E aí ele acabou derrubando, gente. Ele derrubou o frasquinho e tudo mais. Ai, foi um amor, gente, porque eu me vi no lugar dele ali, todo nervoso pra tirar sangue. E eu super tranquila. Ainda bem que ele pegou uma aluna ali, né? Que no caso eu tava sendo a cobaia dele e eu era bem tranquila com isso. Enfim, vamos lá. Aí na minha outra consulta que eu levei os exames, por acaso, passou uma outra dermatologista. Só dela olhar, ela falou assim, isso aqui é link em plano. E ela falou, tipo assim, eu suspeitei que poderia ser. Ela falou, não, isso aqui é link em plano, vamos entrar com medicação. E uma coisa, minha mãe, muitos anos atrás, ela tinha dado o link em plano. Só que o link em plano dela era pior do que o meu. Deu em todas as partes do corpo possíveis e eram feridas muito grandes, né? Que ela a alergia. E ela tinha marca até hoje de uma alergia na perna. Só que a link em plano dela foi muito tempo atrás e foi totalmente diferente da minha. Minha mãe até pensou que poderia ser, mas não se encaixava. Vamos explicar o que é link em plano. Link em plano é uma alergia, né, que o próprio sistema imunológico meio que cria ali, né? Então, o meu corpo estava causando isso. Assim que ela falou que era link em plano, eu já vim e entrou com medicação, uma medicação muito forte. Eu lembro que eu tava tendo que tomar medicação pra gripe, pra infecção de urina, né, que foi na mesma época que eu dei infecção de urina no SINS, então eu tava tomando muita medicação. Eu acordava 5 horas pra ir pra pegar ônibus e voltava às 6 horas da tarde. Então, quando eu tomava, eu dormia o caminho inteiro, eu dormia até no horário de começar a aula. Gente, eu passava muito mal. Eu fiz esse tratamento durante 1 ano. E mesmo assim, eu ainda tive mais de 1 ano e só parou quando eu engravidei. Quando eu engravidei, todas as novas manchinhas que estavam surgindo sumiu. E eu tive até que falar pra moça que quando a gente engravida as perguntas, a gente usa algum medicamento de uso controlado, e eu falava que usava o remédio. E aí eu falei pra ela, mas parou, tipo, tá diminuindo e sumiu, gente. Sumiu totalmente do meu corpo graças à gravidez. Com o tempo, como que funcionou todo o processo? Vamos lá, o tratamento. O tratamento específico foi feito com medicação, que eu tinha que tomar 2 de manhã quando acordava. E aí, toda vez que eu acordava, eu tinha que tomar 2 medicações. E foi diminuindo. Eu comecei a tomar 1,5. Mas toda vez que diminuía, eu voltava muito forte. Até que eu engravidei e parou. Até lá foi um processo muito grande, principalmente de aceitação. Eu nunca tinha associado por que eu tinha desenvolvido aquela alergia, eu pensei até que poderia ser hereditário. Só que foi um período, 2019, que eu fiquei com muita ansiedade. Era o primeiro ano que eu estava estudando e eu não tinha amigos nenhum lá ainda nesse processo todo, até que eu me enturmei assim mais lá pro meio do ano, final do ano, foi quando eu comecei a ter alergia. Eu ficava muito ansiosa, porque era 22 matérias, era muita matéria. E aí era muita prova, gente, era muita prova. Nossa senhora, eu lembro do meu estresse. Eu não dormia, eu ficava com muita ansiedade. Foi um período também que eu me sentia muito mal, gente, de estudar lá. Eu me sentia que eu era um fardo. Que eu era um fardo muito grande, que eu tinha que meu pai tinha que pagar pra me estudar e tudo mais. E aí depois eu consegui pegar a bolsa, né? Porque eu consegui dinheiro pra me manter lá. E aí eu meio que relaxei também. Só que também, em 2019, foi um período que me marcou muito de ansiedade. Eu tive um namoro de 2018.
até 2019, quando eu entrei no IF. Quando meu término do namoro foi justo na semana de prova. Era a minha primeira semana de prova. Então eu tinha 22 matérias para estudar. E eu tava dando conta de estudar ali, era uma distração que eu tinha no meu namoro. Então quando ele me meteu o pé na bunda, tipo, inesperadamente, eu entrei numa fase de desespero. Eu chorava todo dia, não conseguia ir pra aula. Eu ia, mas uma vez um professor acabou falando pra mim ir embora, né? Falou que era pra mim conversar lá na secretaria, que eu não tava em condições de ver a aula. Porque eu chorava muito e eu tava tendo crise de ansiedade. Por dois motivos, não só pelo término, mas porque era semana de prova, tava chegando, era naquela semana, já tinha muita prova. E eu fui mandada embora pra casa. Eu não sei se tô falando muito rápido, eu vou tentar diminuir um pouco a velocidade. Fui pra casa e aí foi aí que eu desenvolvi muita ansiedade. Eu não conseguia comer, eu fiquei 2 ou 3 semanas sem comer, passei vários meses assim chorando com muita ansiedade. Foi um período muito triste pra mim, porque ainda bem que eu fiz amigos nesse período, porque foi aí que as pessoas meio que se aproximaram de mim, porque ninguém entendia porque eu tava chorando. E aí as pessoas me aproximaram, porque elas não sabiam que eu tava chorando e tudo mais. Eu tava começando a me aproximar das pessoas agora, fazendo amigos. Porque eu mudei de escola de uma hora pra outra, né? Eu ia pra uma escola junto com todos os meus amigos e mudei sem falar pra ninguém. Então eu fui pra outra escola e eu não tinha amigos nenhum. Aí as pessoas meio que se aproximaram de mim, conversaram comigo. Aí teve a questão que eu emagreci. Gente, eu emagreci muito. Eu acho que eu emagreci, se eu não me engano, foi mais de 10 quilos também por causa da ansiedade. Eu até hoje não recuperei o peso até quando eu engravidei. E foi aí o início de tudo, quando eu tive a ansiedade. Passou 2, 3 meses, eu comecei a ter as manchinhas na pele. E a ansiedade só piorava cada vez mais. E aí começou a surgir as manchinhas na pele. A parte mais difícil de todo o processo foi eu meio que aceitar os olhares das outras pessoas. Porque as pessoas olhavam pra mim como se eu fosse tóxica. Era muito, muito feio. Meu pescoço ficava marrom, o meu braço ficava marrom, minha pele toda ficava marrom. Eu vou tentar achar umas fotos na qual já tava melhorando ali o processo. E foi muito. Acho que eu sentia muita vergonha de usar blusas assim finas por causa disso. Por causa dessa alergia. Já escutei piadinhas e tudo mais. O mais engraçado de tudo, gente, foi o processo de voltar pra escola. E aí todo mundo ficava me olhando, tipo assim, é você, né? Foi você. Ai, gente, eu fiquei internada no total 5 dias. Eu voltei pra casa no dia 14 ou 15. Eu perdi meu aniversário, porque eu passei meu aniversário todo internada, no dia 13 de setembro. Foram muitas piadinhas, gente, foram muitas piadinhas. E aí eu achei a causa que o que gerou mais isso é a ansiedade, gente. A ansiedade piorou muito e tudo mais. E foi muito complicado. E pensar que uma coisa pode afetar tudo o outro, né? O tanto que a ansiedade, ela é braba, assim, ela te pega de jeito que te sacode. E felizmente, eu estou voltando, não sei se dá pra ver. Eu vou tentar me aproximar. Tá voltando algumas. Deixa eu clicar aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó, não vai dar pra ver. Mas deixa eu mostrar o meu braço. Vou tentar mostrar específico, mas não vai dar pra ver muito por causa da luz. Eu tenho muitas manchas ainda no corpo, principalmente no meu braço, tá vendo? Ó, essas marcas mais assim. Eu tenho poucas fotos, porque eu perdi, meu celular perdeu muitas fotos, mas o que eu consegui recuperar, eu acho interessante mostrar pra vocês, porque... Por que eu tô contando isso? Porque tem gente que não sabe e passa pelas mesmas coisas, às vezes de uma maneira mais leve, e fica convivendo com aquilo ali que pode incomodar. Inclusive, gente, até hoje, gente que para e me pergunta se eu tive sarampo. Eu tive sarampo depois, muito tempo depois. Deixa eu contar pra vocês, eu realmente tive sarampo. Eu tive rubéola. Minha irmã também acho que teve rubéola. Eu descobri quando eu tava grávida, porque a toda gravidez a gente faz aquela porrada de exames médicos, do primeiro, segundo e terceiro trimestre. E constatou que eu tive rubéola, que eu já tinha os anticorpos da rubéola. Eu descobri que eu tive rubéola, mas eu lembro exatamente, acho que eu sei. Foi o dia que eu acho que eu achei que era dengue, que eu tava com meus mantinhos bem clarinhos no corpo. Um ano antes dessa alergia surgir. Então, eu acho que, se eu não me engano, foi ali que eu peguei rubéola. Não sei como, não passou pra ninguém, não tive sintomas nem... Não coçava nem nada, eu não tive outros sintomas. Se eu não me engano, foi isso. Eu achei que poderia ser dengue. Só senti uma moleza e essas manchinhas, mas eu não fui atrás, porque eu melhorei logo, depois de 3 dias eu melhorei.
Então, se eu não me engano, eu acho que foi aí que eu poderia ter pegado o rubéola. Ou talvez foi muito tempo atrás e eu não sabia e tudo mais. Eu tenho umas... eu vou poder mostrar pra vocês as que surgiu agora na minha perna, no meu braço, que tá voltando alergia. Só que como é um medicamento forte... Eita, estourou. Só que como é um medicamento muito forte, eu não vou conseguir tomar por causa da amamentação. Ele demora um pouco pra evoluir, né? Tem vezes que evolui muito rápido, tem vezes que não. Então eu não vou poder fazer o tratamento agora pra melhorar. Pode ser que talvez suma ou evolua. É bem imprevisível, eu não sei. Se evoluir, né, pra muito feio igual tava da última vez, eu vou ter que procurar um dermatologista e procurar uma solução pra isso. Agora o pé da minha filha aqui, ó. Tá vendo onde tem essas bolinhas? Algumas já estão vermelhinhas, ó. É o início de como começa. Então é isso, meninas. Muito obrigada por ter assistido até agora. Eu quero pedir pra vocês se inscreverem. Não se esqueça de se inscreverem pra não perder mais nenhum vídeo. Curtir, comentar e, se possível, ainda compartilharem. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.